Entende? Porque quando você começa a entender as nuances, inclusive provas materiais, provas dos escritores, tal. Vou te dar um exemplo. A partir o final de Marcos, não existe nenhum pergaminho que diz foi inventado por um escriba, porque o Marcos termina quando as mulheres fogem de Jesus. Aquele final de que elas contaram ou não foi inventado séculos depois, porque um escriba achou que estava muito vazio a história. Não existe nenhum pergaminho que conta aquela história, absolutamente nenhum. E isso é provado arqueologicamente. Entende? Então é isso que eu tô te falando. Por isso que eu falo, a fé é uma coisa e a prova epistemológica é outra. Então, se a pessoa fala que acredita por fé, eu não questiono, porque fé eu não posso questionar, é um direito que a pessoa tem. Agora, eu não sou obrigado a acreditar porque a outra pessoa acredita. E simples assim. Eu não vejo evidência nenhuma. E eu vejo uma série de inúmeras evidências de que me apontam de que aquilo não é verdade e que não é a palavra de Deus. E isso me leva a simplesmente não crer. E eu não preciso provar que Deus não existe, porque o ônus de provar é de quem afirma, não de quem nega. Entende? Porque senão eu vou ter que negar tudo. Não, vou provar que, tem um macarrão invisível voando em cima de você aí. Você fala, não acredito. Como que você prova? Não tem. O ônus de provar é de quem fala. Não é de quem alega, não é de quem nega. Eu simplesmente não vejo evidência e tá tudo certo. Sim. Entende? Qual que é essa da cruz que você comentou? A Santa Helena, que foi a mãe de Constantino, achou, por inspiração divina, um pedaço da verdadeira cruz. Aí que tá. Se você não tem nem como provar Deus, como você diz que ela achou por inspiração divina? É puramente fé. E fé é acreditar sem provas. Hebreus 11:1. Não é sem provas. Hebreus 11:1. O apóstolo Paulo fala, fé é a certeza das coisas não vistas. Não, tudo bem. Porque se precisa de provas, não é fé. Se você falar pra mim assim, eu tenho tantos anos. Aí eu falo assim, eu acredito. Eu tenho fé no que você tá falando. Agora eu falo, não, duvido, quero ver seu RG. Se eu preciso de prova, eu não tenho fé. Sim. Entende? Então, fé é acreditar sem provas. Simples assim. A definição do próprio apóstolo Paulo. Não sou nem eu que tô dando, é a Bíblia que dá. Abre a Bíblia aí, Hebreus 11:1. Não, o que eu tô falando é que existem provas da autenticidade, da historicidade dos evangelhos, da ressurreição de Jesus, de São Marcos, da autoria de São Marcos. Não existem. Existem o São Paulo, Marcos. vou ter que Existe interromper, cara, porque existia... veio praticamente a maior referência do Jesus histórico do Brasil aqui. O Chivitarese, não sei se conhece. Mas ele é professor da universidade lá do Rio de Janeiro. E ele falou que sim, existem provas de que Jesus existiu. Sim. Um Jesus histórico. Um Jesus histórico. Exato. E não um Jesus que mitológico. foi mitológico, né, da Bíblia. Sim. Nesse sentido, que foi... E na verdade, assim, não é que existem provas. A academia aceita que existia um Jesus histórico circunstancialmente. Por quê? Mudou o calendário do planeta, várias pessoas falaram dele, 2000 anos a gente está aqui debatendo sobre Jesus, tal. Então existem mais de uma maneira de se provar. Existem provas materiais de pessoas que viveram milhares de anos antes de Jesus, e Jesus não tem nenhuma prova material. Porém, a academia aceita circunstancialmente que existia um Jesus histórico, um líder judaico, subversivo, né? Existiam vários tipos de judaísmo na época, que arrastou multidões, e que essa multidão ela permaneceu após Jesus. E aí o apóstolo Paulo, que era conhecido, que era Saulo de Tarso, ele vem e ele reúne essas congregações que estavam se dispersando e cria a teologia da congregação cristã. Isso é o que a gente conhece pela historicidade do cristianismo. Simples assim. Agora, materialmente, cruz, prego da cruz, não sei o quê, não existe nenhuma prova material de que Jesus existiu. Desculpa. Se tiver, eu quero que me mostre. Como não? Existem relatos históricos, vários historiadores de que falando... Jesus surgiu um movimento quanto tempo depois? De um homem que ressuscitou no mesmo século. Inclusive, quando você fala do Evangelho de São Marcos, você fala que foi inventado por um escriba, né? Ah, é? Não, isso é a doutrina da igreja proíbe o cristão de acreditar nisso. A autoria é de São Marcos. Aí tem um bispo, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele era um bispo... Tô falando dos versículos finais de São Marcos. Não, mas pelo contrário, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é até injusto, porque São Marcos, ele era conhecido por ser extremamente minucioso, por não falsificar nada, por não inventar nada. Ele era muito rigoroso no que ele escrevia historicamente.
as referências todas que ele faz dos personagens históricos da época. Então, quando você faz a análise filológica dos evangelhos, você vê a autenticidade dos autores, o estilo dos autores. E não sou eu que tô Lucas tem um falando. estilo Quem tá próprio, bem falando característico. é os maiores biblistas vivos hoje. O que eu tô te falando tá no livro que Jesus disse e o que Jesus não disse. Os caras Bate acharam os arma. manuscritos do Mar Morto lá, eu não vou lembrar nomes, mas Então- os caras que acharam o manuscrito do Mar Morto falaram, bom, tá refutada a ideia de que os evangelhos teriam sido inventados por escribas. Não falei que foram inventados por Ou escribas. qualquer parte Eles deles. foram copiados e eles eram alterados a cada vez que eles eram copiados, por vários motivos. Primeiro porque os primeiros cristãos eles eram iletrados e o grego antigo ele fazia pouquíssimas alterações numa palavra, poderiam trazer um sentido diferente. Então, a profissão de escriba do cristianismo, não estou falando da lei judaica, do cristianismo, ela só nasce no ano 400. Então, durante 400 anos, ele foi copiado por pessoas que eram iletradas, porque o judaísmo ele se disseminou primeiro na classe pobre. Por quê? Porque antes a filosofia grega dizia assim, você tem que achar seu lugar no cosmos. Se você nasceu para ser escravo, você tem que ser escravo. E aí vem Jesus e fala assim, não, todos somos iguais perante Deus. Melhor que isso, todos somos filhos de Deus. Então, os caras que estavam se ferrando, os pobres, os escravos, eles falavam assim, não, por que eu tenho que ficar servindo os outros então, se eu sou filho de Deus também? Por isso que o cristianismo se disseminou e por isso que Nietzsche dizia que o cristianismo é platonismo para as massas. Tanto que depois o imperador Cláudio ele vai cristianizar o império para não perder o império, porque o cristianismo se disseminou de tal maneira em Roma, porque antes ele perseguia os cristãos e depois ele aceitou, né? Por quê? Porque senão ele ia perder o controle do império, de tanto que o cristianismo se disseminou. Porque essa ideia de que lugar no cosmos já não colava mais. Sim. Entende? Era mais atrativo. É muito mais atrativo. E depois, a ideologia grega dizia que se você morresse e tivesse uma vida eudaimônica, fizesse tudo perfeito, a sua matéria ia continuar aqui para virar grama, saco de boi e tal. E a doutrina cristã dizia, não... Você vai continuar vivo e você vai reencontrar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho que você perdeu. Imagina chegar pra uma mãe e falar, então, cara, olha, põe na balança a doutrina grega, vou virar saco de boi e grama, vou reencontrar meu filho que morreu. Porra, não tem nem como comparar. Entende? Por isso que o cristianismo se disseminou dessa maneira. E tanto que o império teve que se render ao Mas cristianismo. você acha que por um controle social? Total. O que você acha sobre isso, Paulo? Não, isso é uma interpretação completamente errada. Porque você dizer que o cristianismo se disseminou simplesmente por um wishful thinking, porque as pessoas preferiam acreditar em X do que acreditar em Y, é negar a história do cristianismo, onde os cristãos eram perseguidos, martirizados, e as pessoas mesmo assim seguiam o cristianismo apesar dos riscos das perseguições dos imperadores Mas romanos. a recompensa prometida era muito maior. Tudo bem, mas como é que você faz uma pessoa ter uma fé sobrenatural? Não é com um controle social. É com a recompensa do pós-morte. Tudo bem, mas como Ela é que você... vira controle social quando ela dissemina, quando ela cristianiza o império. Antes eu concordo com você que não era, que as pessoas E acreditavam... mesmo assim ela se disseminou. E não era controle social nem mesmo durante o Império. Mas ela se disseminou pelo que o professor Karnal ele chama de efeito chantilly. Ele fala que toda religião é assim, quanto mais você bate, mais ela cresce.